primeiramente me apresentar, meu nome é Breno, eu sou o presidente atual da Lantec, e hoje a gente está tendo a honra e o prazer de receber o Dr. Auros, que vai falar com a gente sobre cirurgia robótica, né, no contexto passado, presente e futuro. O Dr. Auros Menezes, ele é uro-oncologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva, do Hospital Rhein-Nemours e da Universidade de Leipzig, da Alemanha. Ele é membro também da Câmara Técnica de Urologia do Conselho Federal de Medicina e cofundador e CEO da Doctor. A Isadora também vai estar com a gente hoje, ela é diretora de pesquisa e vai estar auxiliando a gente também hoje na aula do senhor. O tempo é seu, doutor. Pessoal, em primeiro lugar, para mim é um prazer estar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Então, assim, a gente vai tentar fazer aqui um bate-papo, fica bem à vontade. Se alguém quiser interromper, se alguém quiser fazer algum comentário, a gente está aqui, na verdade, para aprender juntos. Então, gostaria de agradecer o convite, para mim é uma honra estar falando aqui para vocês. Segue meus contatos, se alguém quiser também fica à vontade de mandar mensagem, e-mail, enfim. Então, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre a história da cirurgia robótica, o que tanto o passado e as novas perspectivas que estão vindo no futuro, que na verdade deixou de ser futuro, já é um presente. Então, assim, o cirurgião é um ser um pouco diferente, assim, né? Dentro da medicina, meio maluco. Imagina que mais de 2000 anos atrás, a gente já fazia trepanações para tentar curar alguma coisa dentro da cabeça de alguém que ninguém sabia nem o que era que tinha, certo? E a cirurgia demorou muitos anos para evoluir, até o século XIX, enfim, não existia nem anestesia. Então, os cirurgiões eram os barbeiros cirurgiões, e, na verdade, eram aqueles que tinham mais habilidade para fazer a amputação no menor tempo possível. Imagina que eles saíam viajando pela Europa para se exibir, na verdade, assim, a amputação durou 2 minutos, 3 minutos, porque como não tinha anestesia, não tinha antibiótico, não tinha sedação, não tinha nada, você realmente tinha que ser muito rápido e muito habilidoso. Agora imagina essa gravura aqui, o que é isso? Sempre houve o crescimento prostático da próstata, que acabava levando à formação de dificuldade para esvaziar a bexiga, formação de cálculos vesicais. Agora, imagina você fazer isso sem anestesia, tirar um cálculo dentro da bexiga, que é uma coisa super simples, ou por via suprapúbica, ou por via transperineal, ou por via transretal. Isso é uma coisa inimaginável. Agora, sem anestesia, pior ainda. Então, em meados do século XIX, é que começaram a surgir a primeira anestesia, e no início do século XX, antibiótico. E com isso a gente passou de uma era de exibicionismo, na verdade só para amputações, enfim, para cirurgias da cavidade abdominal, propriamente dita. E depois da antibiótico terapia, evolução de anestesia, a gente viu a máxima tomar conta, né? Grandes cirurgiões, grandes incisões realmente que eu ainda peguei essa época, a gente se orgulhava de dizer que fez uma incisão pública, enfim. Só que isso tudo evoluiu, até que em 1987 um ginecologista fez a primeira colecistectomia para retirada da vesícula biliar, que é uma das cirurgias mais simples, porém uma das mais realizadas no mundo por via laparoscópica. E o que mudou? Ao invés de uma incisão abdominal, pequenos furinhos, né, para colocar a câmera, para colocar as pinças, tomaram o lugar dessas incisões abdominais. Incisão de vesícula, incisão subcostal, extremamente dolorosa, deforma o abdômen, e agora ficou muito mais simples. Só que, pessoal, laparoscopia é muito difícil. O grande problema da laparoscopia é a curva de aprendizado. Vocês conseguem me ver? Estão vendo meu vídeo? Então imagina o seguinte, a pinça de laparoscopia, ela é comer de pauzinho, um hashi. Ela abre, fecha e roda. E ela tem um ponto fixo. Esse fulcrum dela faz com que todo o teu movimento da laparoscopia seja uma imagem espelho. Ou seja, para a pinça ir para a esquerda, minha mão vai para a direita. Para ela ir para a direita, minha mão vai para a esquerda.
para ela ir para cima, minha mão vai para baixo. E assim vai. Então, na verdade, o cirurgião, quando começa a curva de aprendizado, ele demora um pouco para se adaptar a isso, e além dos movimentos mais limitados. Imagina quando a gente passa, então, fazer tudo isso por um que a gente chama de single port, uma incisão única, que ainda vou ter muito mais, ao invés de triangular, na laparoscopia, normalmente a gente dá um afastamento entre as pinças para ter a triangulação e facilitar o movimento. Agora, se eu coloco tudo no mesmo orifício, aí que eu começo a colidir cada vez mais e fica cada vez mais difícil. Para tentar fazer isso, para diminuir essa colisão, criaram pinças ainda curvas. Então, que era maluco, ficou mais maluco ainda. Então, vou mostrar aqui para vocês um vídeo de uma cirurgia de vesícula. Por que vesícula? Porque geralmente as cirurgias são mais simples. É uma cirurgia, na verdade, que você vai tirar só, vai fazer uma ablação. Toda cirurgia que é reconstrutiva, que precisa dar ponto, são cirurgias mais complicadas. Então, assim, nesse caso, as pinças do single port de laparoscopia são pinças curvas, exatamente para tentar diminuir a colisão. Eu confesso para vocês assim, que pegou muito pouca gente fez no mundo, alguns cirurgiões mais habilidosos faziam, mas realmente tem uma vantagem muito pequena, prática, e a curva de aprendizado é muito difícil, tá certo? Então, depois dessa introdução, a gente vai falar um pouco da cirurgia robótica, da evolução da cirurgia robótica, qual que é a vantagem disso. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a palavra robô vem do tcheco. Na década de 1920, um romancista, um novelista tcheco chamado Karel Čapek, ele escreveu esse romance, né, chama Rossum Universo Robô. Com certeza que todo mundo já viu essa história. Era um cientista que criou uma máquina de metal, de lata, para fazer o trabalho dele. Então, robota, em tcheco, era o trabalho escravo. Ele ia fazer o trabalho para aquele cientista. Só que do livro, dando spoiler, ele cria inteligência artificial e acaba produzindo outros e dominando a humanidade. Então, assim, a primeira vez que foi utilizada essa palavra foi em 1920. E depois, em 1942, também o Isaac Asimov lançou um livro chamado Eu, Robô. Aí que essa palavra foi utilizada novamente e depois até virou filme. Esse livro do Asimov virou filme estrelado por Will Smith. Então, assim, a palavra robô vem exatamente disso, desse trabalho escravo. E quais são os tipos de plataforma robótica que existem, né? São robôs ativos, que faz toda a sua tarefa independente do cirurgião, independente do programador, ou seja, ele executa a tarefa desde supervisionar, tem completa autonomia. Isso a gente não tem ainda nenhum robô cirúrgico completamente ativo. Tem o semi-ativo, ou seja, tem um componente que ele executa sozinho, mas precisa da supervisão do cirurgião por trás. E tem a plataforma Master-Slave, assim, o mestre-escravo, que o cirurgião, ele, na verdade, ele telemanipula o robô. Então, assim, eu dou aula em muitos fóruns internacionais de tecnologia mesmo, e, na verdade, quem gosta muito de tecnologia não chama o Da Vinci de robô. Ele chama de um telemanipulador, porque o Da Vinci ele não está processando dado nenhum. Ele está apenas transferindo um movimento humano para a sua peça robótica. Na verdade, é um sistema até de polias, de fios. Tá certo? Então, o robô foi utilizado pela primeira vez na medicina em 1985, que é um chamado PUMA, que era um robô para uma biópsia estereotáxica em neurocirurgia. Então, o crânio, o cérebro, é um ambiente ideal para você fazer exatamente, programar essa biópsia, porque ele fica numa caixa óssea estática e não movimenta com respiração, não movimenta com nada. Imagina fazer uma biópsia, começa com uma biópsia robótica do fígado, que o fígado está mexendo, ou do pulmão. Então, assim,
Na neurocirurgia é um ambiente ideal e pela primeira vez foi lançado na década de 80 esse robô Puma. Só que meu foco é urologia, então aqui a gente vai falar um pouco rapidinho de endourologia e um pouco de cirurgia laparoscópica e no final os novos robôs que estão vindo. Na endourologia, pessoal, o que é a diferença de endourologia e laparoscopia? A endourologia é a parte da urologia que a gente utiliza até as cavidades naturais, por exemplo, a uretra para fazer ressecção uretral, cirurgias de cálculo que ficam dentro do sistema coletor, biópsia prostática, enfim. E na parte de laparoscopia, o termo correto seria celioscopia, que é colocar uma câmera dentro da cavidade abdominal. A laparoscopia, pessoal, que é a celioscopia, foi criada na Alemanha, em Leipzig, em 1903. Alguém teve a ideia de pegar um cistoscópio e colocar aqui uma óticazinha dentro do abdômen de um cachorro. Então, a laparoscopia começou só com uma modalidade diagnóstica. Era ver os órgãos internos, ver o que era que estava acontecendo. E no final da década de 80 que virou realmente uma via de acesso cirúrgico. Então, na endourologia, em 89, eles pensaram, no Imperial College of London, propuseram um aparelho completamente, na verdade, assim, semi-autônomo. Ele fazia um ultrassom da próstata e o aparelho depois ressecava a próstata sozinho. Não deu certo, não foi para frente, abandonaram e virou história. Outra coisa que estão tentando fazer é biópsia de próstata. Como todos sabem, se o PSA está alterado, se o toque está alterado, se tem uma ressonância alterada, o que o urologista ele faz? Ele pede uma biópsia transretal, geralmente, ou transperineal. E o intuito dessa biópsia é tirar pelo menos 12 fragmentos da próstata. Só que o ultrassom, a imagem do ultrassom é muito ruim. Deixa eu voltar aqui. Ó. A imagem de ultrassom não consegue visualizar direito o nódulo prostático. Tá certo? Aqui está colorido só para ver a agoniazinha entrando. Então, o ultrassom, ele não consegue me dizer se aquele nódulo é suspeito de benignidade, suspeito de malignidade. Enfim, isso eu estou falando de ultrassom convencional, que hoje a gente tem ultrassom contrastado, tem elastografia, tem várias evoluções do ultrassom que ainda não estão na prática clínica. A melhor imagem da próstata, pessoal, é a imagem da ressonância, atualmente. Então, criaram um braço robótico para, durante a ressonância, você conseguir guiar essa biópsia pela ressonância com esse braço robótico. Imagina o custo de anestesia, de sedação, de tempo de utilização do aparelho de ressonância, do braço robótico, só para tentar aumentar essa acurácia da biópsia. Essa biópsia chama inbound. Então, assim, teve um estudo alemão recentemente que eles compararam essa biópsia dentro da ressonância com uma modalidade mais barata, que é a biópsia de fusão. E o que os cientistas fizeram? Eles pegaram, é mais fácil e mais prático eu utilizar a imagem do ultrassom. Só que a imagem do ultrassom não é legal. Eu prefiro utilizar a imagem da ressonância para localizar esse nódulo. Então, por que não fazer uma ressonância antes e na hora do meu exame, que eu vou guiando pelo ultrassom, só que utilizando a imagem da ressonância? Não sei se ficou claro isso. Então, assim, essa biópsia é chamada de biópsia de fusão. Ele usa a imagem que ele carregou de uma ressonância, guia o acesso percutâneo pela ressonância, enquanto utiliza o ultrassom. Então, quando a gente compara aquela biópsia com braço robótico com essa biópsia de fusão, o resultado da acurácia foi exatamente o mesmo. Então, você consegue baratear esse procedimento do que utilizar um braço robótico só para fazer isso. Então, é desnecessário. Então, nem sempre essa evolução acrescenta realmente algo de fato. Outra coisa que a gente utiliza na endurologia, que com certeza vocês devem já ter ouvido, tem no Rio de Janeiro, acho que na UERJ eles compraram, chama HIFU. É outra forma de tratar tumores, que é um ultrassom focal de alta intensidade. Ou seja, o paciente ele fica... Então, o paciente ele vai ficar no módulo de tratamento,
que aqui é um braço robótico, e o cirurgião ele vai ficar aqui no módulo de planejamento. Aqui ele vai, na verdade, é um robô semi-autônomo. O cirurgião ajuda a programar, aí o robô ele vai fazer a tarefa dele de uma forma automatizada, e o cirurgião fica fazendo pequenas correções durante esse processo. Aqui é o probe. O probe ele tem duas partes piezoelétricas, né, como no ultrassom. Ele tem uma parte de tratamento e uma parte que vai fazer o ultrassom da próstata. E aqui é o braço robótico, que ele automaticamente ele vai localizando no paciente qual a área que ele vai aumentar, que ele vai fazer essa ablação da próstata. Então, pessoal, geralmente tumores localizados, pequenos, de baixo e intermediário grau, a gente indica o HIFU, que é na tentativa de tratar a próstata focalmente. Ou seja, ao invés de tirar o câncer todo, a próstata toda, a gente faz uma ablação de metade da glândula, chamado de hemiablation. A ideia inicial era ablar só o tumor, só que o tumor de próstata ele é multifocal, ele não está só naquele nódulozinho, ele pode estar em outra área. Então, hoje, se for fazer uma ablação focal, a gente faz a ablação só de metade da próstata, para diminuir incontinência, diminuir impotência. E aqui o que ele está mostrando? Ele está mostrando primeiro o mapeamento da próstata. Primeiro a gente faz ultrassom para dizer, olha máquina, aqui tem a uretra, não queima para cá que dá incontinência. Para cá tem a bexiga, não queima para trás que pode furar a bexiga, pode fazer uma fístula retovesical. E depois da programação, ele vai disparando charutos. Ou seja, se eu programei para fazer a ablação da glândula toda, ele vai automaticamente concentrar essa onda de ultrassom, aumentando a temperatura e causando uma lesão na próstata. Isso é o HIFU. Como na apresentação falaram que eu sou da Câmara Técnica do CFM. Há mais ou menos uns 3, 4 meses a gente deliberou que o HIFU, apesar de ter sido desenvolvido em 93, 94 na França, ainda é uma terapia experimental, ainda não é um padrão ouro para esse tratamento, tá certo? Os pacientes que forem fazer HIFU aqui no Brasil precisam ter um termo de consentimento esclarecido e saber que estão fazendo parte de uma pesquisa. Por quê? Porque a cada 2, 3 anos tem uma máquina nova, então a gente não tem estudos de longo prazo para cada máquina para saber realmente qual que é o grau de acurácia desse tratamento ainda. Mas é uma opção viável que pode ser discutida com o paciente se ele estiver bem consciente. Outro tipo de cirurgia, pessoal, é para cálculo renal. Então imagina o seguinte, se você tem um cálculo renal grande, a gente vai fazer uma cirurgia percutânea, que é através da pele. Só que para eu furar essa pele e chegar na pedra, eu vou guiar isso ou por ultrassom ou por endoscopia, ou por raio-x. E o cirurgião tem que ser bem habilidoso, ele tem que acertar exatamente no cálice, no infundíbulo, para poder fazer isso. Isso tem uma curva de aprendizado. Aqui na verdade, são só experimentos anedóticos aqui para eu mostrar para vocês que já se tentou de tudo. Já se fez braço robótico para facilitar essa punção percutânea. Não ficou legal. Já também tentaram fazer realidade aumentada. Ou seja, você faz a tomografia, faz uma reconstrução tridimensional, coloca alguns pontos demarcando o paciente nesses pontos, e com o iPad você visualiza exatamente onde é que está o rim, qual que é o nível de punção que eu posso fazer nesse rim. Eu participei de uma cirurgia ao vivo em Estocolmo em 2014, se eu não me engano, onde a gente testou essa tecnologia. Então, assim, na verdade, ainda tem o real, para ser bem honesto, a gente precisa de uma precisão milimétrica, e nós ainda não temos essa precisão milimétrica para ajudar essa punção. Mas, obviamente, que isso precisa ser desenvolvido, alguém precisa melhorar essa acurácia desse método, que é bem interessante. Imagina, você pega um iPad, coloca lá, a realidade aumentada vai funciona e acerta direitinho no rim. O grande problema é que a maioria das vezes essa tomografia é feita no pré-operatório. Ou seja, o paciente está em outra posição, está respirando num momento diferente, os órgãos estão diferentes. Então, isso aqui é muito mais acurado quando você tem uma tomografia dentro da sala cirúrgica. Isso existe, tomografia dentro da sala cirúrgica, ressonância dentro da sala cirúrgica, só que é uma sala muito, muito, muito mais cara, que não está
realmente só em centros de pesquisa, em alguns locais da Europa e Estados Unidos que tem. Agora, falando da cirurgia laparoscópica, pessoal, a cirurgia robótica, na laparoscopia, que o termo correto é cirurgia laparoscópica assistida por robô. Então, o robô, na verdade, ele vai o quê? Auxiliar a laparoscopia. A técnica cirúrgica mesmo, o resto é tudo igual. Então, assim, o robô é só uma ferramenta, não é nem via de acesso, é só uma ferramenta. Começou tudo pelo exército americano. Então, o exército americano desenvolveu durante anos um robô na tentativa de tirar o cirurgião do campo de batalha. A ideia era fazer uma telecirurgia, o cirurgião num local protegido, fazer uma cirurgia num soldado ferido no campo de batalha. E para isso, tanto o exército americano quanto a NASA desenvolveram algumas ferramentas que depois foram compradas pela indústria e transformou aquilo num produto. Existe até uma discussão muito grande que muitas coisas que o exército americano desenvolve, a indústria vai e compra, e na verdade era dinheiro do povo americano, e acaba transformando em business, negócio, e explodiu do jeito que foi. Então, assim, o primeiro robô, na verdade, foi apenas um camera holder, que chama ESOP, era só um robozinho que segurava a ótica para o cirurgião e com comando de voz ele aproximava, virava para a esquerda, virava para a direita. Esse robô teve no Brasil, acho que no final da década de 90, com o professor Miguel em São Paulo, mas só para demonstração, não pegou, é muito caro para ser alguém que vai segurar uma câmera. Então, duas empresas cresceram juntos. Uma que era Computer Motion, em Santa Bárbara, e a outra era Intuitive, que é hoje quem domina o mundo, a Intuitive. Então, primeiro eles lançaram o Mona Lisa, e depois o Da Vinci, que é o que nós temos hoje. Então, as primeiras cirurgias de vesícula foi em 1997, fundoplicatura em 1998, e a outra empresa, que era concorrente, que era Computer Motion, pegou aquele braço que era o ESOP, outros braços que fixavam na mesa, e criou o Zeus, e Hermes era a plataforma de transmissão. Resumindo a história, a Computer Motion foi comprada pela Intuitive. Então, tivemos uma única empresa que domina todo o mercado. Só que assim, a Computer Motion se acabou ficando bem famosa porque eles fizeram a primeira realmente telecirurgia, uma cirurgia transatlântica que acabou recebendo o nome de Lindenberg Surgery, da cirurgia de Lindenberg. Não sei se vocês lembram desse cara aqui, chama Charles Lindenberg. Ele foi o primeiro piloto, né, que fez a travessia de Nova York para Paris, e num avião chamado Spirit of St. Louis. Então, a cirurgia de Lindenberg foi feita em 7 de setembro de 2001. Na França, um cirurgião, que era o Marescot, em Estrasburgo, operou, deixa eu ver aqui se eu passo para vocês, operou um paciente em Nova York. Então, imagina a tecnologia que eles utilizaram para fazer isso. Então, um cirurgião na França e o paciente em Nova York. Então, eles tiveram que, a TV francesa, France Telecom, eles tiveram que pegar um satélite só para fazer isso, com custo altíssimo, para diminuir o lag da transferência de dados. Imagina o seguinte, quando você vê na TV um repórter entrevistando outra pessoa em outro continente, ele faz uma pergunta, espera um pouquinho, chega a pergunta lá. Depois você espera um pouquinho, começa a vir a resposta. Ou seja, esse lag numa cirurgia não dá para existir. Imagina se eu corto a aorta do paciente. Esperei um tempo, chegou a mensagem que está sangrando. Agora vai esperar mais um tempo, faço um movimento para dar ponto. Chegou a mensagem lá para eu começar a suturar. Só que o órgão já está em outra posição, já tem outro sangue, já tem... Então mudou tudo. Então a gente não pode se dar o luxo de fazer uma cirurgia dessa com um lag de segundos. Tem que ser coisa de milissegundos para tomar as decisões rápidas. E é o que o 5G parece que está prometendo. Então teve algumas experiências na China com pacientes com 30 km de distância que realmente a diferença de tempo de informação foi milissegundos. Isso aqui,
há 19, 20 anos atrás, foi fazer 20 anos, uma coisa inimaginável. Então, assim, fantástico, mas não tem mais utilidade nenhuma, não foi para frente, até porque, eticamente, primeiro vem a tecnologia, depois vem o debate ético. Eticamente, a gente não pode fazer uma cirurgia com um cirurgião fora da sala cirúrgica, fora do mesmo ambiente, porque ele é o responsável pelo paciente. Se tiver alguma intercorrência, quem tem que assumir é ele. Então, hoje, o que nós temos, que é a maior plataforma, a única aqui no Brasil, é a maior do mundo, é o Da Vinci. Então, assim, o Da Vinci, ele tem um módulo, é o console aqui do cirurgião, tá certo? Ele vai ter o rack, que vai ter o insuflador, vai ter o monitor, enfim, e o robô propriamente dito, que vai estar conectado no paciente. O que é bem interessante é que ele tem vários sensores. Por exemplo, aqui na cabeça do cirurgião tem um sensorzinho do lado, que quando ele coloca a cabeça, o robô funciona. Se ele tira a cabeça, o robô trava. E essa é a visão do cirurgião. A grande vantagem, que a visão é bidimensional, o controle é um joystick extremamente intuitivo, tá certo? E você fica sentado ergonomicamente muito mais tranquilo. Você regula a altura do braço, você regula a inclinação da cabeça, se o pedal vai para trás ou para frente, enfim. Então aqui tem um videozinho da Intuitive. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Pessoal, a grande vantagem do robô, ao meu ver, estão algumas. Primeiro, a visão é muito boa, realmente tridimensional. Eu tenho aqui um rack de laparoscopia tridimensional. Mas todo mundo em casa, alguém já assistiu TV 3D? Não foi para frente, é uma porcaria. Na verdade, é um TV que tenta enganar teu cérebro, te passar uma imagem 3D. Você coloca um óculos que ele polariza a luz e fica enganando o teu cérebro. Então, assim, não é um 3D de verdade. Aqui não, aqui você tem uma visão para o olho esquerdo e uma visão para o olho direito. Então, te entrega um 3D de verdade. Então, assim, a sensação é que você está imerso lá dentro. Tá certo? Mas a grande vantagem, na minha opinião, que é o que facilitou a curva de aprendizado, é a mimetização do movimento humano, ou seja, o grau de liberdade das pinças é o mesmo grau de liberdade da mão humana. Então, na laparoscopia, se minha mão vai para a direita, a pinça vai para a esquerda, aqui é exatamente o contrário. Deixa eu ver se passa aqui um pouquinho. Pronto, ó. Aqui ele te dá todos os graus de liberdade. Você vê que não é um sistema de engrenagem, isso aqui é polia, ó, tem um fiozinho de aço aqui dentro, que ele dá uma fluidez para o movimento muito grande. Então, o movimento que o cirurgião faz é o movimento que a pinça vai fazer. Então, eu tenho certeza aqui absoluta que, para todos vocês, se vocês sentarem no robô, vocês vão conseguir dar um ponto. Vão conseguir fazer qualquer teste que a gente te pedir. Agora, se eu te der umas pinças de laparoscopia, colocar num treino e pedir para você dar ponto, você vai passar um mês e não consegue fazer nada. Então, assim, a laparoscopia é uma cirurgia que faz a mesma coisa, mas para um cirurgião que já passou numa curva de aprendizado muito grande, tá certo? Então, para eu treinar um cirurgião em laparoscopia, eu preciso danificar muito mais pacientes, eu preciso ter muito mais complicações, eu preciso ter uma hora de treino muito maior do que para treinar uma cirurgia robótica. Outra vantagem do robô é que ele atenua o movimento, ou seja, você pode programar, eu vou mexer 3 centímetros para o robô mexer 1, ou eu quero uma coisa mais delicada, 5 centímetros para o robô mexer 1 centímetro. Então você consegue graduar esse tremor. Tem cirurgiões conheço cirurgiões que têm um tremor essencial muito grande, mas na hora que ele vai para o robô, você nem percebe, ele fica uma coisa tão sutil, tão delicada, e que você consegue, por exemplo, aí num vídeo demonstrativo, suturar uma casca de uma uva. Na laparoscopia você vai rasgar a uva toda. Então, assim, te dá uma delicadeza maior. Aqui, pessoal, só para mostrar, ó, é um vídeo de um cirurgião que está aprendendo. Ele vai estar aprendendo a dar ponto. Então, assim, a imagem da robótica, que é outra vantagem, é uma imagem estática. Quem está segurando o robô, ou quem está segurando a ótica, é o robô. E ainda mais, quem está segurando a ótica é o cirurgião. O cirurgião ele segura o primeiro, ele controla o primeiro, segundo, terceiro, quarto braço.
Então o cirurgião ele tem todo o controle do procedimento, ele depende menos do auxiliar, tá certo? Então, na laparoscopia, a câmera fica tremendo também. Então, te dá uma imagem mais, não tão acurada, tá certo? Então, aqui ele dá o ponto tranquilo, pega na agulha de qualquer jeito, o ponto vai sair, apesar de tá prendendo. Enfim, então, assim, a mensagem, o robô facilita a curva de aprendizado. Então, assim, aqui é outra cirurgia de próstata por via laparoscópica. Aqui eu estava auxiliando aqui quem está operando na Alemanha, o professor Stolz, um cara muito, muito bom. Apesar dele ser muito, muito bom, ó, a respiração treme a ótica, tá certo? À medida que você respira, a ótica, a barriga do paciente se movimenta. Então, a imagem não é estática quanto a gente gostaria. Mas você consegue fazer exatamente a mesma cirurgia. Só que te dá um trabalho muito maior e uma dedicação muito maior para você chegar nesse nível. E mesmo ele acabou de publicar agora uma série que ele compara a laparoscopia dele com a robótica. Mostrou um estudo prospectivo, enfim. Mostrou que ele consegue mais continência, mais rápido na robótica e melhor potência também. Pelo menos os achados iniciais dele. Então, pessoal, para a próstata, a gente consegue um nível de delicadeza muito boa, muito grande com a cirurgia robótica. Mas, assim, quem opera não é o robô, quem opera é o cirurgião. Como eu falei para vocês, é uma plataforma master-slave. Se o cirurgião não souber onde cortar, se não souber o plano, não souber nada, ele vai fazer besteira. Tem uma frase que diz o seguinte: a fool with a tool is just a fool. Ou seja, um tolo com uma boa ferramenta continua sendo um tolo. Então não adianta. Então, assim, todas essas ferramentas servem para nos auxiliar no nosso dia a dia. Mas o mais importante é isso, é treinamento, é dedicação, é ver paciente, é ver cirurgia, é estudar. Só que quando eu estava na França, ainda em 2011, aqui dando aula na Alemanha em 2014, e não se iludam. Tudo que você está vendo de tecnologia vai chegar em algum momento. E a medicina, principalmente para vocês que estão na graduação, é uma coisa que vocês têm que planejar sua carreira para daqui a 10 anos. Cara, 10 anos acontece tanta coisa, porque suponhamos que você está sei lá, no 4º ano de faculdade de medicina, você tem mais 2 anos e ainda tem mais 5 de residência. Já são 7 anos. Então, 7 anos você está entrando no mercado de trabalho e você tem que estar antenado com tudo isso. Isso aqui era a minha realidade quando eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade em 2000. Olha o número de robôs que tinha nos Estados Unidos. Tá certo? Quando eu saí da faculdade em 2006, olha o número de robôs que já tinha nos Estados Unidos. Quando eu acabei minha residência aqui em 2010, por 2011, olha o tanto de robô que tinha nos Estados Unidos. Então, assim, é uma coisa surreal. Chega rápido. Uma coisa que não demora. No Brasil, esse aqui são slides. Deixa eu ver aqui, eu até parei, porque a realidade brasileira está bem desatualizada. No Brasil, isso aqui é de 2013, só tinha em Rio e São Paulo. Hoje, o Brasil tem 77 plataformas robóticas instaladas. E é porque a gente está num tempo de crise e a gente está falando de uma plataforma que custa $3 milhões. Então, assim, é muito caro. Então, assim, a tecnologia está avançando. O próprio robô da Vinci, que eu falei para vocês, com os 4 braços, tem agora o robô SP, que é o single port. Então, por um único furo, ele já sai a ótica, já sai os 2 braços, já sai o 4º braço para exposição. Enfim. E esse é o novo Da Vinci, né, o XI, tá certo? Aqui é um vídeo para mostrar vários tipos de robôs. Então, assim, tem robô, todas as áreas que você imagina. Aqui tem a cirurgia robótica para laparoscopia, as vantagens, magnificação da imagem, isso aqui tudo é o marketing, eles trabalham muito bem. Isso aqui já é um robô autônomo, são pesquisadores de Berkeley, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma palpação, e aqui ele está fazendo uma espectrografia aqui, sentindo o que tem de diferente no tecido. Ele está vendo a densidade do tecido. Aí ele corta sozinho, depois ele tira o tumor, como se fosse fácil desse jeito. Isso, pessoal, que está sendo pesquisado para desenvolver de novas tecnologias. Tem muita coisa aí. E depois ele coloca cola. Alguém tem dúvida que isso no futuro vai existir? Não tenho.
entendeu? O problema é quanto tempo, 100 anos. Então, assim, existe o Snake Robot, que, na verdade, imagina eu ter um câncer gástrico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir a barriga, a pele, abrir o estômago e tirar o câncer. E se eu conseguir colocar um robô via endoscópica para operar tanto o esôfago quanto o estômago por via completamente endoscópica? Outra coisa, o ARTAS, para transplante capilar. Então, assim, imagina tirar não sei quantos mil folículos pilosos da cabeça de um paciente. E se isso for automatizado? Já existe. Ele retira, ele não está implantando ainda, mas ele retira inúmeros folículos pilosos. Até eu não sei, isso não é minha área de dermatologia, mas assim, eu não sei qual que é a precisão e cuidado do folículo piloso que ele tira, se ele danifica menos do que a mão humana, deve danificar. Outra coisa, radiocirurgia, que é a CyberKnife, para fazer cirurgias, tanto, sei lá, próstata, pulmão, enfim. Imagina você fazer essa sincronia desses disparos à medida que o paciente respira, o paciente está respirando e ela está disparando, entendeu? Cirurgia de coluna. Fazer o planejamento virtual para colocar exatamente a angulação correta do parafuso, utilizando ferramentas de realidade virtual, ou até braços robóticos que guiam melhor essa tua cirurgia, tá certo? Aqui é utilizando o DaVinci, o single port que eu falei para vocês. Pessoal, imagina você operar a base da língua de um paciente, colocando pinçazinhos para tentar enxergar. Agora, se você coloca o SP, o single port, olha como fica muito mais fácil, muito mais tranquilo para você trabalhar. Aqui é epiglote, enfim, ele está pegando um câncer aqui. Cirurgia colonoscópica ou endoscópica, para fazer alguma mucosectomia. O paciente tem um câncer superficial de reto, de sigmoide. Ao invés de você abrir o abdômen, tirar o sigmoide, você vai lá e faz via colonoscópica. Outra coisa, o próprio robô, isso já é uma ferramenta do DaVinci, ele te dá ferramentas que melhoram a tua imagem. Uma coisa que é o ICG, que é a indocianina Gray, que a gente utiliza uma fluorescência, e nessa fluorescência você vê exatamente a vascularização, no caso aqui do intestino. Se eu cortar num ponto que não recebe sangue, eu vou ter mais fístula intestinal. Se eu cortar nesse ponto aqui, na hora da anastomose, eu vou estar fazendo uma anastomose bem vascularizada, diminuindo complicações. Da mesma forma, em tumores renais, deixa eu voltar aqui só para vocês entenderem. Está aqui o tumor. Quando eu cortar esse tumor, eu não quero que ele sangre. Então, a gente identifica o ramo tumoral, o ramo que vai irrigar essa área do rim. Clampeei. Depois coloca o ICG. E exatamente a área do tumor, ela não está perfundida. Então, posso cortar que não vai sangrar. Tá certo? Isso aqui é um trabalho que a gente desenvolveu, que a gente foi pioneiro no mundo, que é para exatamente tentar acrescentar tecnologia no planejamento cirúrgico dos pacientes. Tanto o HoloLens, o óculos de holograma, né, eu coloco na minha sala onde eu quiser a tomografia do paciente, projeta a reconstrução tridimensional em cima do paciente, enfim. Aqui nesse caso era um tumor renal, um cálculo duro até proximal. E aqui é um modelo só para a gravação, esse é o caso real. Então, durante a cirurgia, isso aqui para a educação é fantástico. Tudo que eu estou vendo, eu estou falando, está sendo gravado, está sendo transmitido. Eu tenho o meu GPS aqui em tempo real. Pessoal, não tem sentido você operar um paciente, principalmente um caso complexo, utilizando uma tomografia em escala de cinzas, preto e branco. Não tem mais lógica. Quem que dirige aqui usando guia 4 rodas em Michelin? Ninguém mais. Então, hoje é possível jogar essas reconstruções dentro do próprio robô. Ou seja, então eu somo a visão do ICG com o meu ultrassom intraoperatório, com minha reconstrução tridimensional, e em casos complexos a gente aumenta a acurácia. Isso aqui é um trabalho realizado no ICAD, na França, um dos maiores centros de treinamento de robótica. Na época era o Luxolé. Então, o que eles fazem? Dentro do próprio
da própria sala cirúrgica, você tem uma tomografia que faz a tomografia em tempo real. Você tem a ressonância que faz a ressonância em tempo real. Aí você junta com esse planejamento cirúrgico tridimensional, com malhas e com algoritmos que te permitem prever a localização desses tumores de acordo com a respiração. Isso aqui é a visão dentro do robô. Então você está vendo o nódulo do fígado, sem precisar de ultrassom, sem nada, mas eu sei onde é a posição dele. Tá certo? Para a broncoscopia, existe robôs que pegam a tomografia, faz uma tomografia virtual, uma broncoscopia virtual, você coloca esse broncoscópio virtual, essa broncoscopia virtual, para direcionar o robô. E o robô ele vai acertar exatamente aonde está o tumor para eu chegar e fazer uma biópsia curada. Imagina eu chegar a isso por tentativa e erro, tentar localizar onde é que está esse tumor por tentativa e erro. Então, assim, com joystick, com planejamento adequado, você consegue. Para a educação, fantástico também, tem várias ferramentas de educação que com um simples cardboard você coloca no teu celular, exatamente para você aprender anatomia, aprender órgãos humanos de uma forma mais fácil, mais intuitiva, sem precisar do velho formol. Então, assim, você projeta isso aí e brinca de uma forma muito mais fácil, tanto na simulação cirúrgica também. Isso aqui evoluiu muito, isso aqui está melhorando muito cada vez mais. Então, assim, nos fóruns que eu participo na Europa, o pessoal não opera. Aqui no Brasil a gente tem uma facilidade muito grande, proximidade muito grande com o paciente. Na Itália, os caras acabam urologia, eu acho que fizeram uma próstata radical, fizeram uma nefré. Então, assim, todo treinamento, cada vez mais, vai tender a ser igual ao treinamento de piloto. Você tem que passar horas de simulação, horas até para conseguir operar um paciente. Então, tudo isso vai ser desenvolvido. E isso aqui, rapidamente, é para vocês entenderem como que as coisas estão evoluindo. Já existe software que reconhece todos os passos de uma colecistectomia. Isso na laparoscopia, por exemplo. Na hora que eu estou fazendo algum procedimento, ele está dizendo, opa, agora você tem que dissecar o triângulo de calor. Agora você está pegando no fundo. Você está utilizando um grasper e uma tesoura. Isso é fantástico, porque ele já consegue prever, olha, enfermeira, a cirurgia está faltando 15 minutos para acabar. Como é que está a sala? Já chame o paciente, já faça isso. Então, ele está reconhecendo todas as tarefas que estão dando. Certo? Outra forma de inteligência artificial aqui, imagina eu fazer uma cirurgia de cálculo renal. Aqui é o tradicional. Não tem inteligência artificial. O paciente está respirando e está movimentando. Agora, aqui, na inteligência artificial, eu travei o meu alvo. Então, assim, à medida que ele respira, o computador já corrige a posição. Então, pessoal, tem muita coisa para vir para frente, tá certo? Então, na verdade, a cirurgia robótica de fato começou no mercado em 2000. Então, nesses últimos 20 anos, foi apenas a primeira fase da robótica, tá certo? Então, essa frase do Churchill sempre me marca, assim, uma coisa que ele falava da Segunda Guerra, mas eu acho que se aplica muito bem aqui, que isso não é o fim, nem mesmo o princípio de um fim, mas é talvez o fim de um princípio. Ou seja, a gente está finalizando agora a primeira grande geração da cirurgia robótica que veio para se afirmar. Quando eu comecei a fazer, 10 anos atrás, era uma coisa muito distante. Hoje, todos os centros, Rio de Janeiro, São Paulo, quem não faz robótica neurologia está fora do mercado oncológico, tá certo? E a tendência é cada vez mais se expandir, não só na urologia, mas eu acho que em todas as áreas. Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço muito o convite, a atenção, e fico aberto aqui a qualquer pergunta. Professor, assim, acho que a primeira coisa que eu sou obrigado, né, a dizer nessa posição é que a gente está muito impressionado, até olhando aqui pelos comentários, é uma coisa muito incrível mesmo, acompanhar como é que está o desenvolvimento, né, dessa parte da cirurgia robótica. Tem algumas dúvidas aqui para o senhor, a Isadora vai ajudar aqui a ler todas elas, mas eu queria pular um pouquinho essa fila, porque, como presidente, essa ideia dessa liga surgiu de pessoas que queriam levar um pouco do que a tecnologia
tem desenvolvido, né, em relação à medicina. E eu vim do curso de ciência da computação, onde a gente programava computadores, fazia, né, esses robôs, a programação deles. E hoje eu estou numa linha de pesquisa que tem encontrado, está tentando encontrar na robótica, principalmente no caso de robôs autônomos, uma solução para o problema de pacientes com lesão de plexo braquial. Então, a pergunta que eu queria fazer para o senhor é em relação à precisão dos dispositivos robóticos que a gente possui hoje, né? Porque o que a gente tem pensado é muito em remodelação a nível axonal. E a gente sabe que hoje, pelo menos do que a gente conhece, não existe tecnologia para isso ainda. Mas o que eu queria saber é se existe já alguns robôs com dispositivos sensores na porção da ferramenta mesmo que o cirurgião utiliza, enfim. Então, assim, uma das grandes críticas desse robô que a gente tem é a falta do feedback tátil. Ou seja, tu não tem exatamente esse sensor, esse feedback. Isso não é um grande problema, porque você acaba acostumando com o barulho da pinça, com a delicadeza do movimento que você tem que fazer um pouco ou mais de força. Enfim, mas isso é um problema que pesquisadores já anunciaram, só que nunca chegou no mercado de uma forma efetiva, entendeu? Então você tem vários startups, vários grupos, China, Japão, tem coisa que a gente nem toma conhecimento, tem um contato maior com o pessoal da França, mas assim, que estão incubando muita coisa legal. Só que a Intuitive detém quase todas as patentes do robô, então até começar a cair essas patentes e chegar os novos robôs no mercado, isso vai demorar um pouco. A promessa é que esse ano próximo já comece a ter outros robôs. Eu já testei, eu tenho um grande amigo que ele desenvolveu um robô alemão, eu achei uma porcaria. Por quê? Porque o outro já tem 25 anos na frente de mercado, fora os anos de desenvolvimento do próprio exército americano. Então, até quando que a gente vai receber isso, eu não sei dizer, mas é rápido. A tecnologia, questão de, como eu falei para vocês, 10 anos não é nada. Então, daqui a 10 anos já vai ter muita coisa mudada. Principalmente com inteligência artificial, que eu acho que ainda falta ter inteligência artificial no robô. A princípio, a primeira coisa vai ser tomada de decisão, que eu estava falando, reconhecer pinças, reconhecer procedimentos da cirurgia. E já existe um software que você coloca, por exemplo, pega 1 milhão de vídeos, ele já separa o que é funduplicatura, o que é colestectomia de forma automatizada. Ou seja, ele já reconhece as sequências de imagem, os padrões de imagem, o que está sendo feito. O primeiro passo é reconhecer. Depois é você realmente dar comandos, é dizer o seguinte, olha, corrigir movimentos do cirurgião. Aí depois ele vai passar a fazer isso de uma forma autônoma. Só que isso demora bastante ainda, porque assim, o movimento cirúrgico é uma coisa muito delicada. E no dia que acontecer, a medicina vai ficar mais barata, vai ficar mais acessível. Como assim mais barata? Imagina eu treinar um cirurgião, sei lá, eu tenho quase mais de 2.000 laparoscopias. É muito tempo de treinamento para treinar uma pessoa. Então, se eu conseguir uniformizar esse treinamento, criei um robô. Beleza, primeiro vai ser muito caro, mas depois ele vai ficar barato. E eu vou conseguir dar o mesmo padrão de qualidade de uma forma mais homogênea. Entendeu? Legal, professor, o senhor está conseguindo me ouvir? Tô sim, Isadora. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que fizeram no chat, aí eu vou ler. A primeira pergunta é do João Pedro, ele está perguntando: o que vocês fazem para o braço do robô não encontrar com uma área colabada que dificulte a área de trabalho e o campo de visão? Aplicam algum ar ou coisa do tipo? Então, assim, toda cirurgia laparoscópica, como é o robô, a primeira coisa que você faz é colocar gás dentro do abdômen do paciente. Então, esse gás, você regula a pressão. Em média, a gente utiliza até no máximo 15 centímetros de mercúrio, não lembro. 15 lá, agora eu confundi aqui. Mas assim, se esse paciente tem uma insuficiência cardíaca, se tem algum problema, a gente vai baixando a pressão até 8, 6. E hoje também, uma tecnologia, tem um dispositivo, que é um trocar-artesinho, que chama AirSeal. Ele deixa a pressão super baixinha lá dentro. Ele fica trocando esse ar de forma que você consiga uma boa exposição, um nível de pressão baixo, tá certo? E como que eu faço para não bater? O cirurgião tem que estar ligado em tudo, ele tem que ter realmente, na hora, toda vez que ele vai tirar a pinça e colocar, ele tem que saber, ele tem que estar vendo aquele trajeto, porque é uma coisa que acontece muito em quem está aprendendo, principalmente robótica, como não tem o feedback tátil,
Na hora de você colocar a pinça, se você não acompanha, você fura um alça intestinal, você fura alguma coisa, isso é um problema sério. Entendi, obrigada. A próxima pergunta é do Fernando. Ele falou que é uma dúvida de quem ainda está começando. Ele está falando assim: comparando com uma cirurgia aberta, eu entendo que a cirurgia robótica é melhor em relação à dimensão do dano para acesso. Mas o procedimento no órgão lesado não seria o mesmo, tanto na cirurgia robótica quanto na aberta? A minha dúvida é a seguinte: a melhor recuperação do paciente na cirurgia robótica vem da questão do menor dano para o acesso cirúrgico ou o procedimento no órgão é melhor realizado com o robô? Então, assim, primeira coisa, o dano é menor da pele. Então, assim, se eu tenho um dano de parede abdominal menor, eu tenho menor tempo de internação, menor cicatriz estética, menor tempo para a volta das atividades desse paciente. Outra coisa, imagina o seguinte: como eu coloco gás, eu estou colocando um pneumo lá dentro. Então, imagina se eu corto um vaso na pressão ambiente, aquele vaso começa a sangrar bem mais. Se eu aumento a pressão externa, aquela pressão é como se ele diminuísse o sangramento daquele vaso. Por quê? Porque eu estou tendo mais pressão segurando aquele orifício. Então a cirurgia sangra menos porque você tem gás lá dentro do abdômen. Então ela acaba sangrando menos. Então a taxa de transfusão é bem menor. Outra coisa, a cirurgia aberta, normalmente quando a gente, principalmente no início, quando a gente ouvia falar cirurgia aberta e cirurgia laparoscópica, os cirurgiões mais tradicionais, eles falavam: a aberta é melhor, porque eu estou botando a mão, eu estou pegando. Agora, imagina a seguinte cena: eu colocar uma bolinha no fundo de uma caixa semi-aberta, no fundo de uma gaveta semi-aberta. Imagina que aquilo é a próstata, aquela bolinha, ou seja, e a gaveta semi-aberta é a bacia. Então ela está no fundo de uma gaveta que você consegue abrir só metade. Então quando você vem com a robótica, você coloca uma câmera que é microscópica, que amplia, que tem uma luz própria e você tem braçozinhos ali para mobilizar aquilo com mais delicadeza. Se eu for fazer uma cirurgia aberta, eu vou ficar com a cabeça invertida, tentando olhar lá dentro, com a luz que vem de trás da minha cabeça, que está colocando sombra, com uma delicadeza pior do meu movimento, que minha mão é grande, é grosseira, e ainda tenho que ficar brigando lá com a pele. Então, assim, para várias cirurgias, a robótica faz diferença. Cirurgias bem simples não faz nenhuma, sendo bem honesto. Tipo, eu vou tirar uma vesícula é uma cirurgia bem tranquila. Você cortou a artéria, ligou a artéria, o ducto cístico tirou. Então, assim, não é uma cirurgia que demanda um custo alto para realizar esse procedimento. Se você tem um bom laparoscopista, ele faz em 20 minutos a cirurgia. Agora, tudo que eu preciso dar ponto, eu vou te dar um exemplo, vou reconstruir a uretra da próstata, tirei um pedaço do estômago, vou reconstruir o estômago, vou fazer uma cirurgia bariátrica. Então, assim, quanto maior a complexidade, melhor a desenvoltura da cirurgia robótica e os resultados, entendeu? Mas eu acho que a robótica não precisa ser para tudo, entendeu? Entendi, obrigada. A próxima pergunta é do Jonathan Santana. Ele queria saber, numa questão mais econômica, no caso para o paciente, uma realização desse tipo de cirurgia é mais viável do que a convencional? Queria saber as questões em torno disso. Então, assim, em termo econômico, é uma cirurgia bem mais cara. Você tem uma plataforma de 3 milhões de reais que precisa tirar o custo disso, entendeu? Cada pinça está vinculada ao dólar. Então, assim, você tem realmente você vem da realidade de São Paulo. O custo hospitalar em torno de 15 a 20 mil reais para começar a cirurgia fora o honorário médico, entendeu? Nenhum convênio cobre, a não ser o OMINT, ou seja, todos os outros convênios não cobrem, ainda não são obrigados a cobrir cirurgia robótica. O que é que eles fazem? Eles cobrem o pacote da laparoscopia e o paciente desembolsa a diferença dependendo do hospital. Sei lá, tem um hospital que para fazer uma robótica da próstata, se ele tem um convênio de laparoscopia, ele paga mais 5, 6 mil reais. Eu não sei a realidade do Rio de Janeiro, mas eu soube que alguns nem cobram mais, entendeu? Mas assim, tudo isso tem um custo, e realmente não é barato, até porque a gente só tem uma empresa no mercado. Quando chegarem as outras, talvez a tendência é popularizar cada vez mais. Agora a próxima pergunta é do João Pedro. As cirurgias robóticas funcionam mais para uma operação eletiva do que para uma emergencial devido ao planejamento cirúrgico?
Ah, sem dúvida, assim, cirurgias de urgências, tipo trauma, você não tem cirurgia robótica para trauma, entendeu? Até porque a robótica ela requer um preparo. O que é o preparo? É você posicionar o paciente adequadamente, docar o robô, ou o cirurgião sai de lá, vai para o console. Então isso tem um tempo. Agora, se eu tenho um trauma, o paciente está sangrando, não dá tempo. A cirurgia aberta, por isso que não vai deixar de existir cirurgia aberta, não vai deixar de existir laparoscopia e nem vai deixar de existir robótica. As coisas vão se reorganizando e reprogramando. Então, assim, um bom cirurgião, quem for fazer cirurgia, vai ter que realmente passar por esses 3 passos e é o ideal. Até porque, eventualmente, uma robótica pode se converter em aberta. É muito raro, quem faz mesmo assim. Nunca converti, mas pode acontecer. Eu tenho um privilégio, apesar de ser novo, de participar das 3 gerações. Eu fiz muita cirurgia aberta, muita laparoscopia, muita robótica. Agora, nos Estados Unidos, quem está saindo só sabe fazer robótica, não sabe nem vídeo, nem aberta, entendeu? Aqui no Brasil, a gente tem uma oportunidade muito grande para aprender com o paciente, quem quer. Agora, a última pergunta é do João Pedro. Como funciona essa luz verde que apareceu no vídeo? Assim, como ela faz para identificar essa vascularização e por meio de algum biomarcador presente naturalmente? É fluorescência. Você coloca um marcador fluorescente na veia do paciente e você ativa um botão que é um infravermelhozinho no próprio robô. E aí acaba que você vê aquela fluorescência. Quando a fluorescência passa dentro do vaso, você vê ela reluzindo, é verde, que é a indocianina Gray, verde. Eu acho que é isso. Muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite, né? E volte sempre na liga aqui. E eu que agradeço mais uma vez. Tá certo? Muito obrigado, professor. Nada, um grande abraço.